tudo bem com vocês? Nossa aula de ciência hoje vamos falar um pouquinho sobre energia térmica nos movimentos, certo? Você pode abrir o seu livro lá na página 68, que a gente vai iniciar um novo capítulo, né, que fala sobre energia térmica, certo? Nas nossas aulas anteriormente a gente vem estudando um pouquinho sobre energia térmica, não é? Então, lá na página 68 fala sobre o primeiro avião que Santos Dumont ele criou, né? E tem um textozinho pequeno que fala assim, ó. No dia 23 de outubro de 1906, na França, o inventor brasileiro Albert Santos Dumont, que nasceu em 1873 e morreu em 1932, realizou o que é considerado por muitos o primeiro voo em um avião impulsionado por um motor a gasolina. Esse feito rendeu ao brasileiro o título de pai do avião, né? Então, o primeiro avião que foi criado foi por um brasileiro, né, que se chamava Santos Dumont de Andrade, Santos Dumont, né? Ele foi feito na França, mas foi por um brasileiro, né? O primeiro voo que foi feito também foi por um brasileiro, foi por ele mesmo. Ele usou a máquina, ele usou os comandos, ele usou o motor e teve o voo também, né? Você pode observar aí, ó, na página 68 e 69 que tem o procedimento que ele usou para construir o seu avião e fazer com que ele voasse, né? Ele usou 12 metros de largura, 10 metros de comprimento, né? E 4,8 metros de tamanho, certo? Então, pessoal, vamos ao que interessa, né? O equilíbrio termodinâmico, né? O equilíbrio termodinâmico, ele em 4 formas se encaixam dentro dele, que é o mecânico, o térmico, o químico e o termodinâmico, certo? Você pode observar lá na página 70 do livro de vocês, que fala um pouquinho sobre o que é um equilíbrio um equilíbrio mecânico, um equilíbrio térmico, né, um equilíbrio químico e um termodinâmico, certo? O que é o equilíbrio mecânico? De um equilíbrio mecânico, pessoal, a bola de boliche, né, lá na página 70 de vocês. Que mesmo com a bola em repouso, a bola que sofre a ação de algumas forças, né, como a força da gravidade e a força da sustentação do Sol. Ou seja, a bola ela é um equilíbrio mecânico e também ela sofre duas forças, a força da gravidade e a força da sustentação do Sol, certo? Então, pessoal, nessa situação a gente pode chamar de equilíbrio mecânico, né? Mas o que seria agora um equilíbrio térmico? Um equilíbrio térmico, pessoal, é quando a gente considera, né, que a bola, pegando o exemplo da bola de novo, seja idêntica a temperatura da bola seja idêntica à temperatura do ambiente. A gente pode considerar como um equilíbrio térmico, certo? Quando a bola de boliche está com a temperatura e o ambiente em que ela está esteja da mesma temperatura. Isso é um ambiente térmico, certo? Um equilíbrio químico. O equilíbrio químico, pessoal, na mesma página 70, você pode ver, é o mesmo, pegando o exemplo da bola de boliche de novo, que nessa situação ela sofre uma transformação química ao longo do tempo, ou seja, não ocorre a formação de nenhum novo produto. Nesse caso, acontece o equilíbrio químico, certo? A transformação química. Já no termodinâmico, está relacionado ao fato de um objeto, né, ou sistema de se manter constante, inalterado, sem fluxo de energia. Essa condição ela é rara, né, na natureza, pois indica um sistema que não ocorre a troca de calor, nem movimento, nem ocorre a formação de novo material, né? Então essa opção aqui, termodinâmico, ela é muito rara, pessoal, viu? Vamos lá para a pressão.
Na pressão, pessoal, na pressão eu encontro também 3 opções, que é a pressão da água, a pressão atmosférica e exercendo a pressão sobre o ar. Né? E que dentro da exercendo a pressão sobre o ar, eu encontro compressibilidade, estacionalidade e expansibilidade, certo? Vamos ver um pouquinho de cada um. Vamos primeiro para a pressão, que envolve a pressão da água. A pressão da água, pessoal, você pode ver o exemplo aí de um aquário, por exemplo, né? Se eu colocar a mão dentro de um saco plástico, dentro da água, né, mergulhar no balde de água ou num saco ou num aquário, tanto faz, o que irá acontecer com o saco plástico, você sabe? Você pode pegar, pessoal, e fazer esse exemplo aí na sua casa, viu? Você pode botar a mão dentro de um saco plástico e botar ele dentro de uma água. Além do saco ficar molhado, o saco plástico irá se ajustar ao formato da sua mão, ou seja, vai ficar encolhido, vai se ajustar ao formato da sua mão, viu? O saco plástico. Né? Por que isso ocorre? Isso acontece porque a água exerce uma pressão sobre o saco plástico e sobre a sua mão. Né? Aí está havendo uma pressão da água. Né? No momento em que eu coloco um saco na mão, eu coloco dentro de um balde de água ou de um aquário, por exemplo, a pressão da água vai fazer com que o saco fique ajustadamente na minha mão, certo? No formato da minha mão. Na pressão atmosférica já é um pouco mais diferente. Né? Além da água, os gases também exercem a pressão sobre os corpos. Vamos ver algum exemplo. A atmosfera, a gente sabe que é a camada que envolve o ar, né, da Terra. Ela também é atraída pela força da gravidade. Quando uma pessoa está no nível do mar, a quantidade de ar sobe e ela é maior do que se ela estivesse no alto da montanha. Com o efeito da pressão, o ar exerce na pessoa ao nível do mar é maior do que exercida sobre outra no alto de uma montanha. Por exemplo, a pressão exercida pelo ar no ambiente é chamada de pressão atmosférica, né? Certo, pessoal? Então a gente pode ver o exemplo aí de uma pessoa. Quanto mais alta a pessoa estiver, a quantidade de ar sobre ela vai ser menos, certo? Diz lá no segundo parágrafo. Quando uma pessoa está ao nível do mar, a quantidade de ar sobre ela é maior. Né? Quando eu estou próximo ao mar, né? A nível do mar, a pressão de ar sobre mim vai ser maior. Quando eu estiver no lugar alto de uma montanha, né? A pressão do ar exerce sobre a pessoa que está do mar é maior do que exercida sobre o ar que está no alto de uma montanha. Ou seja, quando eu estiver maior, quando eu estiver em cima de uma montanha, por exemplo, a pressão de ar vai ser menor. Quando eu estiver no nível do mar, a pressão vai ser maior, certo? Aí vamos para exercendo a pressão sobre o ar, que envolve a compressibilidade, certo? A compressibilidade, pessoal, é a capacidade que o ar possui de ser comprimido e de ocupar um volume menor. Eu dou o nome de compressibilidade, certo? Elasticidade. Na elasticidade, pessoal, se a sua tendência é retornar ao ponto inicial, a propriedade que o ar possui de retornar ao seu volume inicial é chamada de elasticidade, certo? Outra característica é a expansibilidade. A expansibilidade, pessoal, é o ar que ele pode ser expandido, ou seja, ele ocupa todo o volume do ambiente em que se encontra, né?
essa característica a gente chama de expansibilidade. A gente pode pegar o exemplo de o ar que sai de seus pulmões, né? Por exemplo, durante a sua respiração, até estar se espalhando por todo o ambiente. Né, pessoal? Esse é o ar que sai dos nossos pulmões, é um exemplo de expansibilidade, certo? Agora vamos para equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra, certo? Outro assunto interessante da nossa aula de hoje. Como a gente viu, né, que o equilíbrio termodinâmico ele é uma condição rara que pode acontecer, né, na natureza, né? Então a gente pode ver o exemplo de uma representação da troca de energia, certo? E a massa em um sistema aberto, né? Um sistema aberto e em um sistema fechado. A gente pode ver aqui um ambiente de sistema aberto e também um ambiente de sistema fechado, né? A energia que vai, ela volta no sistema aberto, certo? A massa que entra, ela sai, certo? A gente pode ver, pegar como exemplo o ser humano, né? O ser vivo, ele tem a energia que entra e sai, e a massa que entra e que também sai, né? Porque é um sistema aberto, certo? Já no exemplo de uma seringa, que eu vou mostrar no exemplo para você, pronto, o exemplo que a gente pode pegar é de uma seringa, certo? Essa seringa que você tem em casa, às vezes de remédio, às vezes que você pega no hospital, certo? Nos postos. Então, pessoal, ela é um sistema fechado. Por quê, professor? Porque a energia que entra, ela sai. Mas a massa que entra, aliás, a massa não chega a entrar, certo? Ela é um sistema fechado, ela bate e volta, né? Vamos ver o exemplo. Você pega uma seringa aí na sua casa, né? Você pode botar a pressão sobre ela, né? Você vai ver que ela volta, ó. Ela não fica, certo? A mesma coisa é que se ela estiver aberta e eu empurrar, ela também não vai, ó. Então, a massa, ela nunca vai entrar em um sistema fechado, certo? É o que acontece com a seringa, certo? Então, pessoal, tem uma atividade lá na página 76 que vocês têm que responder, certo? Eu vou estar explicando o que vocês vão ter que fazer através de texto ou mesmo gravando áudio, certo? Então, me mandem para a correção. Vocês só têm até a próxima segunda-feira para me entregar essa atividade, certo? No caso, sétimo A, sétimo B, né? Segunda-feira, o sétimo A na terça-feira, certo? Então eu fico aguardando para a correção. E lembrando que é nota, viu? Vale nota. E eu fico aguardando. Até lá. Tchau, tchau.